Opa, bora lá? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é quinta-feira, dia 30 de janeiro e o ano é 2025. Já estamos chegando ao final de mais um mês, né? O primeiro mês do ano de 2025. E hoje já é dia 30 e o tempo está passando muito rápido, perfeito? E hoje vamos fazer um vídeo aqui, vamos falar um pouco sobre a eleição do Donald Trump, a eleição do presidente dos Estados Unidos, né? O assunto que dominou aí todas as matérias, né? De internet, de telejornal, de televisão, né? Então o assunto que dominou aí foi a eleição, né? E também a posse do presidente Donald Trump, ou seja, o retorno do rei ao trono do seu império, né? Pois hoje quem domina o mundo é a nação americana, são os Estados Unidos da América. Então hoje vamos falar um pouco sobre o retorno do rei ao trono do seu império, perfeito? E alguns assuntos que foram falados lá sobre o Trump, né? Principalmente sobre a questão da deportação dos estrangeiros, né? E também, né, a questão, né, que é com relação à referência que ele fez ao Brasil, né? E aí todo mundo, todo o pessoal de esquerda e todo o pessoal de direita ficou muito alvoroçado com o que ele falou, pois ele disse que a América, os Estados Unidos não precisam do Brasil, é o Brasil que precisa deles, né? E isso ele não fala só do Brasil, ele fala isso, ele se refere a isso a todos os outros países, né? Ou seja, são os outros que precisam deles, né? E não eles que precisam dos outros. Então, para ele, tanto faz. Então, o principal assunto, o principal tópico da eleição do Donald Trump, a principal promessa dele foi ele fazer uma deportação, né, geral ali dos estrangeiros, dos imigrantes, dos ilegais que estão vivendo lá na América, nos Estados Unidos. Então ele falou sobre isso, falou sobre a questão do Brasil, né, que nós gostamos do Brasil, mas o Brasil precisa mais dele do que ele de nós. E ele está errado nisso aí? Você acha que ele está errado nisso aí? Comenta aí. Eu acho que ele está absolutamente certo. Eu acho que ele está absolutamente certo. Só que tem um ponto dessa história toda, de toda essa confusão aí da deportação, de gostar do Brasil ou não, né? Tem um ponto aí que não se está comentando muito, né? A mídia não fala muito sobre isso, né? Que é a questão do protecionismo econômico, né? A proteção econômica dos americanos, que os americanos vão impor sobre os outros países para protegerem com certeza a economia deles. Então eles não estão falando muito sobre isso, né? Mas aquele império, né? Aquele país da liberdade econômica e tudo mais, que você tem que abrir as portas da sua economia, você tem que abrir as fronteiras do seu país para os outros, né? Para os americanos. Então agora, né, já não é bem assim, né? Então agora eles estão vindo com o protecionismo econômico geral, né? E colocando tarifas e tudo mais para proteger a economia deles. Então comenta aí o que você acha de tudo isso, né? E meu nome é Raimundo Araújo, também sou chamado de O Professor, e hoje vamos falar exatamente sobre o declínio, né? Sobre o declínio da economia americana, sobre o declínio do Império Americano. Então bora lá, vamos começar aqui o nosso vídeo, perfeito? E o que eu quero falar primeiramente sobre a questão das deportações, né? Vamos falar sobre esses três tópicos, né? Que são as deportações, que foi um compromisso de campanha do presidente, do rei Donald Trump, né? Que então esse compromisso de campanha dele, que era fazer a maior campanha de deportação já existente na América, nos Estados Unidos. Então vamos falar sobre isso, vamos falar sobre as deportações, vamos falar sobre a questão dele ter dito que o Brasil precisa mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos precisa deles, e ele está correto nisso aí. E também vamos falar sobre o protecionismo e o declínio, né, a queda do Império Americano.
Então, primeiramente, as deportações, né? As deportações dos ilegais, né? Que vivem hoje lá na América, dos ilegais, dos criminosos que estão lá na América, nos Estados Unidos, vivendo irregularmente. Ele está errado nisso aí? Claro que não. Ele está absolutamente certo. Por quê? Porque diferente do Brasil, né, que não tem regra nenhuma, uma pessoa para entrar em um país, para viver em um país, ela precisa, né, cumprir determinadas regras, né? Cumprir determinadas regras. E aqui no Brasil, né, tudo é aberto, as portas estão abertas aí para qualquer criminoso, para qualquer bandido, para qualquer um, né? E se vier da Europa, então, maravilha. Se for europeu, se for do primeiro mundo, eles vêm aqui para mandar. É claro que se for da África, se for dos países pobres, né, eles vêm aqui, que nem os bolivianos, coitadinhos, vêm aqui onde uma realidade de ganhar R$1.000 por mês lá na Bolívia é um sonho para eles. Então eles chegam aqui e veem que aqui eles podem ter comida, ter um teto, né? Ter trabalho, né? Mesmo que eles trabalhem aí 15 horas, 16 horas por dia, né? Para eles está tudo bem, né? Porque eles estão ganhando um dinheiro muito além, né, do que eles ganham lá na Bolívia, por exemplo, né? Então nos Estados Unidos, vamos supor, o brasileiro trabalha aqui recebendo aí recebendo um salário mínimo de R$1.520. Então se ele vai para um país, né, se ele vai, por exemplo, para os Estados Unidos, e lá ele pode ganhar $2.000 por mês, né, $2.000 que dá mais de R$10.000 por mês aí, então para ele é um sonho, né, o verdadeiro sonho americano. Para ele é uma glória ele poder ganhar R$10.000 por mês. Ele saiu de um salário de 1.500 para ganhar 10.000, então para ele é um sonho, perfeito? Então é essa a questão, ou seja, ele está absolutamente certo com a questão das deportações. E isso é alguma coisa nova nos Estados Unidos? Não, não é novo. O presidente americano, o rei dos Estados Unidos, né, que mais deportou foi exatamente o tal do democrata Barack Obama, né? Na época dele lá, se não me engano, se deportava mais de 500 pessoas, né, por dia, né? Mais de 500 pessoas, entre 500 e 600 pessoas por dia eram deportados dos Estados Unidos, ou seja, eram mandados embora dos Estados Unidos. Ah, mas esse povo aí, o que eles eram? Eles eram estrangeiros, eles não eram brasileiros. Tinha brasileiro também? Claro que tinha. Eles não eram brasileiros, eles não eram apenas brasileiro ou apenas mexicano, eles eram de todos os países, né? Países da Europa, países da África, países da América Latina, argentino, chileno, uruguaio, paraguaio, né? Então se deportava por cerca de 600 pessoas diariamente. Só que quanto mais sai, mais entra, né? A questão é essa. Isso no governo do Barack Obama, né? Agora aqui no governo do Trump, que começou agora, eles pretendem acelerar esse processo. Somente isso, mas a deportação sempre teve no governo do Clinton, teve no governo do Barack Obama, teve no governo do Joe Biden. Tanto é que esses primeiros brasileiros que retornaram para cá não foram apreendidos pelo Trump, né? O programa do Trump começou agora, né? Eles estão prendendo mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 irregulares diariamente, né? E o objetivo deles é chegar em uma média de 700 a 800 deportados diariamente, né? Então ele está errado? Não, ele não está errado, ele está certo com relação a isso aí. Agora, o que está acontecendo é que não são só os criminosos que estão sendo deportados, né? Como já disse, a partir do momento que você entrou irregularmente em um outro país, você já cometeu um crime, né? Então não adianta a pessoa dizer, não, mas eu não roubei, eu não fraudei, eu não cometi nenhum ato ilegal aqui nos Estados Unidos. Sim, cometeu sim. A partir do momento que você entrou irregularmente, você já cometeu um crime, perfeito? Então esse é o primeiro ponto, que é o ponto da deportação. Segundo ponto, é o que ele falou sobre o Brasil, né? Que o Brasil precisa mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos precisa do Brasil. Ele está errado nisso aí? Não. Está totalmente correto, perfeito? É verdade.
E enquanto nós aqui, o povo brasileiro, né, que tem um complexo de vira-lata, que acha que americano é a salvação do mundo, que americano vai resolver as questões do povo brasileiro, que nem você vê esse povo de direita aí, esse povo maluco, doido, usando o boné do Trump, foram lá para fazer festa na posse do Trump, né, usando aquele bonézinho ridículo que é feito na China. Até o boné do Trump é feito na China, caso você não saiba, né? Aquele lá vamos fazer a América grande, Great Americas, não sei o que lá, entendeu? Então, até aquele bonézinho lá é feito na China. Então o cara vai lá usar um boné lá, vamos fazer a América grande. Eu nunca vi ele usar um boné aqui dizendo, vamos fazer o Brasil grande. Eu nunca vi esse povo aí fazer isso. Então o Trump está totalmente correto. Agora, o que deveria era o povo brasileiro e o governo brasileiro fazer a mesma coisa. Quem precisa, o americano, né, precisa mais do brasileiro do que o brasileiro dele. Mesma coisa, o Trump não está errado. O povo americano precisa mais do povo brasileiro do que o povo brasileiro precisa do povo americano. Só que a gente acha que, o povo brasileiro acha que, por esse complexo de inferioridade, né, de pequenez, né, de escassez, é que os americanos vão resolver os nossos problemas. Você vê aí um ex-presidente ridículo, no mínimo, para falar o mínimo, né, um ex-presidente chorando porque não foi para posse do Donald Trump. Meu amigo, você não ia nem entrar lá, meu amigo. Você não ia nem entrar. Então o tal do Xandão aí que você disse que barrou a sua viagem lá para os Estados Unidos, meu amigo, ele te livrou de uma vergonha mundial, porque você ia ter que ficar do lado de fora, passando frio, com neve na cara lá, com neve na cabeça, né? Sem poder falar uma palavra com Donald Trump nenhum. Ninguém foi lá não, meu amigo. Ninguém, pô. O único que pôde entrar lá foi o embaixador, a embaixatriz brasileira lá na cerimônia de posse. Então veja o tamanho da pequenez, né, do povo brasileiro, onde um ex-presidente chora por não ter podido viajar para os Estados Unidos para ver lá a tal da posse do Donald Trump, sendo que nem convidado ele foi. Ele, como todos os outros aí, fizeram um convite lá pela internet, mas meu amigo, quem tinha o convite mesmo, meu amigo, não era pela internet não, era tudo coisa oficial você não faz pela internet. Então o que acontece com o Brasil, com o povo brasileiro é exatamente isso, né? Ou seja, é achar que nós dependemos deles, sendo que nós não dependemos de ninguém, nós só dependemos de nós mesmos, né? E não tem presidente nenhum que vai resolver o seu problema, nenhum país do mundo vai resolver os seus problemas. Quem vai resolver o seu problema é você mesmo. Então, com relação à questão aí dele dizer que o brasileiro, o povo brasileiro, que o Brasil precisa mais deles do que eles, do que o americano, né? Ele está totalmente correto. Né? E isso chama-se patriotismo, né? Isso chama-se patriotismo. Você já viu algum presidente americano, ex-presidente americano, chorando porque o Lula, ou então porque o Bolsonaro não convidou ele para vir na posse? Você já viu algum presidente americano fazer isso? Você já viu algum presidente americano bater continência com a bandeira de um outro país? Não existe isso. Só existe isso num país onde o povo é totalmente vira-lata, abana o rabo para qualquer um. Então esse é o segundo tópico, né? A questão do que o Trump falou. E a terceira questão, e eu acho que aí é a mais importante de toda, chama-se protecionismo. Por que o governo Trump, né? E não só o Trump, mas já outros governos americanos, eles estão desesperados, e principalmente o Trump, ele está desesperado. Por quê? É a última cartada. Eles vão, o império vai cair. Não existe nenhum império que não tenha caído até hoje. E o último império aqui é o Império Americano. Nós vivemos aí desde a Segunda Guerra Mundial, já antes da Segunda Guerra Mundial, nós vivemos exatamente essa fase, essa era do
imperialismo americano. E qual era a teoria principal do imperialismo americano? O capitalismo vale tudo, o capitalismo pode tudo, né? Você tem que abrir suas portas, você tem que deixar de proteger as suas fronteiras, você tem que deixar de proteger a sua economia para dar liberdade econômica para todos. Mas isso é muito bom quando você fala do quintal dos outros, né, meu amigo? Você é uma grande potência, uma superpotência, você é um elefantão robusto, gordo, né? E você tem um monte de formiga ao seu redor. Então você impõe tudo aquilo que você quer, você faz tudo aquilo que você quer. E os outros precisam acatar aquilo que você quer. E aí você vê os outros como amigo, enquanto os outros estão fazendo, os outros países, as outras nações, eu quero dizer, estão fazendo exatamente aquilo que você quer, aquilo que te beneficia, aquilo que você deseja. Mas isso é muito bom quando é lá no quintal dos outros, né? Agora, quando começam a mexer no seu bolso, começam a mexer no seu queijo, aí tem uma dificuldade, aí você fica desesperado, aí você ataca para todos os lados, né? E você não quer que isso aconteça, aí você começa a proteger a sua indústria, a proteger a sua economia, a proteger a sua tecnologia, a proteger o seu interesse, né? Mas você nunca quis que os outros países protegessem o seu interesse, ou seja, o que os americanos sempre fizeram? Ó, enquanto você estiver fazendo tudo que eu quero, enquanto eu estiver tendo vantagem sobre você, você é meu amigo, você é meu aliado, perfeito? Mas a partir do momento que você disser que não vai fazer o que eu quero, então você se torna um comunista, um ditador, um imperador, você não dá liberdade para o seu povo precisa de liberdade. Toda essa baboseira de democracia, disso e aquilo, aquilo outro. Vocês estão vendo aí que democracia não existe, né? Não existe democracia lá no Império. O Império não é democrata, né? Aliás, o país menos democrata do mundo chama-se Estados Unidos da América. Por quê? Porque a democracia só vale para eles. A partir do momento que você não estiver fazendo o que eles querem, poxa, aí vem lá o imperador, né? Vem lá o rei, vem lá e coloca as vontades deles, né? Ou seja, veja o que aconteceu, por exemplo, no Iraque, né? Ou seja, enquanto o Iraque estava fazendo, enquanto Saddam Hussein estava fazendo o que os americanos queriam, Saddam Hussein era amigo, Saddam Hussein era aliado, Saddam Hussein era do bem. Quando Saddam Hussein falou que não ia mais fazer o que os americanos queriam, o que eles fizeram? Tacaram o pau no Saddam Hussein, mataram, tomaram todo o petróleo. Hoje, mais de 90% de todas as reservas de petróleo do Iraque estão nas mãos de americanos, franceses e ingleses, ou seja, sempre esses três aí que estão à frente de todas as mazelas do mundo. Então o que o cara vem agora? Agora o cara vem falar que vamos proteger a nossa economia, vamos proteger o nosso comércio, vamos proteger a nossa tecnologia e infelizmente para eles, né, na primeira semana aí de Donald Trump, já levaram um pau da China inestimável, né? Ou seja, tentaram boicotar a China de todas as maneiras, né? Tentaram boicotar a China de todas as maneiras com a tal da inteligência artificial, mas os chineses foram lá, deram um chapéu, deram um nó nos americanos e conseguiram desenvolver uma inteligência artificial por 6 milhões de dólares, né? 6 milhões de dólares, sendo que o governo Trump está aí, já anunciou investimentos no setor da IA, né? Da inteligência artificial americana, de 500 bilhões de dólares. Então, fazem uns elefantes aí robustos, né? Muito burocrático, muito cheio de processo, e a chinesada vai lá e em 60 dias desenvolveram um programa de inteligência artificial, né, que derrubou as gigantes, né, derrubou os elefantes americanos aí em mais de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares, né? Então todo aquele investimento que o Trump ia fazer já caiu por água abaixo, né? Já caiu por terra, perfeito? Então o que acontece? O chinês vai lá em 60 dias desenvolve, e o americano precisa de 6 meses no mínimo, né, para fazer o que o chinês faz com 6 milhões, eles gastam 500 bilhões.
Então, ou seja, o que o Trump está fazendo é a última cartada, né? A última carta do baralho aí para tentar reverter uma situação onde eles dominaram aí por cerca de 100 anos, o Império Americano vem dominando o mundo. Então é exatamente isso. Vamos proteger agora a nossa economia e eu fico só observando como é que pensa a cabeça de um cara liberal, o tal do cara de direita, que o Estado deve ser pequeno, não deve ter Estado, né? Quem faz tudo é a iniciativa privada. Que isso, quem faz toda a iniciativa privada nunca fez, principalmente aqui no Brasil, a iniciativa privada não faz nada, absolutamente nada. E só para saber, lá nos Estados Unidos, por exemplo, o tal do Elon Musk aí, que é o homem mais rico do mundo, o Bambambam, isso e aquilo, aquilo outro. O que seria do Elon Musk sem o dinheiro do governo? O que seria essa tal de SpaceX aí, o grande herói do futuro, o homem que vai mandar outro homem para Marte, não sei o que lá? O que seria da SpaceX aí sem o dinheiro do governo? Me explica. O que seria, por exemplo, a tal da internet, se ela não tivesse sido desenvolvida pelo governo americano? O tal do GPS, o Google, quem foi que criou? Quem é que cria todas essas empresas enormes aí, essas empresas gigantes? Quem cria é o governo, é tudo com o dinheiro do governo, meu amigo. Então isso aí tudo é balela, não tem como. O cara, vamos privatizar o Rodoanel, por exemplo. Eu estou aqui no momento no Rodoanel, aqui em São Paulo. Vamos privatizar o Rodoanel, que nossa, e vai ser uma maravilha. Vai ser uma maravilha nada, você apenas vai pagar mais pedágio, você apenas vai pagar mais taxa, meu amigo, para você poder andar no Rodoanel. Para de ser tonto, para de ser trouxa, para de ser iludido. Não existe iniciativa privada nenhuma, meu amigo, é tudo iniciativa do governo. Aí, se o cara quer controlar uma estrada, porque ele não vai lá e não faz a estrada. Que nem, por exemplo, tem um projeto aí de se criar uma linha férrea, né, de São Paulo até Campinas, se eu não estou enganado, entendeu? Uma linha férrea de São Paulo até Campinas. Aí sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte: quem vai fazer isso? É a iniciativa privada? Não. De jeito nenhum, a iniciativa privada não vai fazer de jeito nenhum. Quem vai fazer é o governo, com o dinheiro público, e depois que a estrada estiver bem bonitinha lá, vai vir um tal de como é o nome desse governador aqui de São Paulo, vai vir o governador de São Paulo e vai falar, não, que temos que privatizar. E aí dá na mão de um grupo lá, que é amigo dele lá, e os caras vão ganhar dinheiro e vão tudo dividir com ele. É isso que acontece, entendeu? Ele vai levar lá o seu bocado, vai levar o seu tostão. Não existe isso, não existe iniciativa privada, coisa nenhuma não. Quem faz tudo é o governo, e depois entrega de graça com dinheiro público. Porque normalmente esses caras, para comprar essa tal dessa rodovia, por exemplo, para obter essa concessão, sabe qual é o dinheiro que eles usam? Dinheiro do BNDES, que é dinheiro público. Então não se iluda não tem iniciativa privada em nada não. Empresário, ele só quer saber de ganhar, meu amigo, ele não quer investir em nada não, entendeu? Ele vai lá esperar o governo fazer, depois que o governo fizer, né, ele vai receber de graça aquilo aí. Ele vai ganhar de graça, então para que ele vai se preocupar em fazer alguma coisa? Para que ele vai se preocupar em fazer alguma coisa? Então é isso, o que vai acontecer agora é o último suspiro, a última cartada aí dos americanos para tentar barrar a China, né? Pois o capitalismo, ele não quer nem saber, o cara não quer nem saber qual que é o carro que é feito nos Estados Unidos. É tudo feito na China. A Tesla faz carro aonde? Vai na China, pô. Faz tudo na China, porque o capitalista não quer nem saber, ele quer saber de ganhar o dinheiro dele. Então foi esse aí o nosso resumo aí da posse do Trump, né? Dos primeiros passos aí do Donald Trump aí, que ele voltou ao trono do Império, né? Ele voltou ao trono do Império americano. Então, meu muito obrigado para você que acompanhou o nosso vídeo aí, e amanhã estaremos aqui de volta com mais um assunto aí para falar, para discutir, para debater com você. Então deixa aí o seu comentário, o que você acha de tudo isso, o que você acha aí do protecionismo do Donald Trump, da eleição e também da posse de Trump. Você acha que ele está certo ou você acha que ele está errado? Meu muito obrigado e até a próxima.